Exemplo 2. Então, calcular o volume da região C, né, onde C é uma área comum, né, uma região comum à esfera, ρ menor ou igual a A. Então, aqui está um pedacinho da esfera, tá, pessoal, que eu desenhei aqui. E o cone φ menor ou igual a alfa. Então, φ é a angulação que abre com relação ao semi-eixo, né? Então, o cone, se eu faço φ menor ou igual a alfa, significa que ele abre até no máximo alfa, né? Em tudo ao redor, por isso dá origem a um cone, né? O ρ é a distância, né? Então, falando ρ menor ou igual a vai me dar uma esfera, tá? Então, com isso a gente obteve esse cone aqui, esse cone aqui de sorvete aqui, né? E aí a gente quer calcular esse volume deste objeto. Certo? Então como que a gente calcula o volume de uma região? A gente calcula usando a integral sobre a região da função constante, né? Então dx, dy, dz. Okay? Então esse aqui é o volume de C. Muito bem. E agora, o que a gente pode fazer? Bom, a gente sabe então que essa região aqui, ela é a imagem, pela transformação de coordenadas esféricas, de que retângulo? Então olha só, a gente precisa então entender a variação ali, tanto de ρ, a variação de φ e a variação de θ. Ok? É isso que a gente precisa entender. Olha só, o ρ a gente tem a variação entre 0 e A. Né? Que a gente tem que é todo mundo da esfera. Né? Do φ a gente tem uma variação entre 0 e alfa. E aí θ, né, que é o ângulo aqui embaixo, né, pode ser qualquer um. Tá? Então é de 0 até 2π. Tá? Então se eu faço R sendo esse retângulo fechado aqui no R3, né, que é um paralelogramo, então o que vai acontecer? A gente tem que a transformação T leva este retângulo exatamente nesse objeto. Então isso aqui é a integral sobre, então C é igual a T de R, tá? Isso aqui a gente tem. Então integrar sobre C é a mesma coisa que integrar sobre R. Bom, a função constante, quando a gente compõe a função constante com a transformação, continua sendo a função constante igual. 1 vezes o determinante da jacobiana. O determinante da jacobiana é ρ quadrado seno φ. Né? De ρ, de θ, de φ, de θ. Então vamos ver quanto que isso vai ficar. Então o volume de C nada mais é do que essa integral. Mas essa integral a gente pode olhar no seguinte. Qual que é a variação? Vamos lá. A variação de ρ, de 0 a A. A variação de θ, de φ, de 0 a alfa. A variação de θ, de 0 a 2π. De ρ quadrado seno φ. Ok? Então aqui a variação de θ, aqui a variação de φ e aqui por último a variação de ρ. Então vamos lá. Vamos ver como que fica aqui. Então isso vai dar. Bom, note pessoal que tudo isso aqui não depende de θ. Então isso vai embora. Então vai ficar a integral de 0 até A, da integral de 0 até alfa, de ρ quadrado seno φ. E aí vai ficar então, se essa parte vai tudo para cá, né, se pula fora da integral, dentro da integral vai ficar um só. Né? E a integral de 1, a primitiva de 1 de ρ, de θ, é θ. Avaliado de 0 até 2π. De φ, de ρ. Vamos ver quanto que isso aqui vai ficar. Então vai ficar a integral de 0 até A, da integral de 0 a alfa, de ρ quadrado seno φ. Aí eu avalio aqui, ó, θ em 2π vai dar 2π, θ em 0 vai dar 0. Então vai ficar 2π menos 0, que é 2π, vezes 2π
dφ d ρ. Bom, vamos lá. Agora eu vou integrar em φ. Então só o seno depende de φ. Então o 2π e o ρ quadrado vai cair fora. Vai ficar 0 até a de 2π. Bom, 2π é constante, então pula fora da integral de tudo, né? 2π, a integral de 0 a a, de ρ ao quadrado, da integral de 0 a alfa, de seno φ, dφ dρ. Então, quanto que isso vai dar? 2π, a integral de 0 a a, de ρ quadrado, primitiva de seno. Qual que é a função cuja derivada é seno? Menos cosseno. Vai ficar menos cosseno de φ, avaliado de 0 a alfa, d ρ. Então, vamos lá. Então, isso vai ficar 2π, a integral de 0 até a, de ρ ao quadrado. Então, vamos lá, menos cosseno de φ, eu vou fazer φ igual a alfa, né? Então, vai ficar menos cosseno de alfa, menos da fórmula com menos que tem ali na expressão de menos cosseno, vai ficar mais cosseno de 0, que é 1, d ρ. Bom, essa parte aqui, pessoal, é constante em ρ, então ela pula para fora. Então vai ficar 2π vezes 1 menos cosseno alfa, vezes a integral de 0 até a de ρ quadrado dρ. Então isso vai ficar 2π, 1 menos cosseno de alfa, vezes. Agora aqui eu tenho a primitiva de ρ quadrado é ρ ao cubo sobre 3. Avaliado de 0 até a. Então, quanto que isso aqui vai dar? Vai ficar 2π, 1 menos cosseno alfa. Agora eu faço ρ igual a a. Então, a ao cubo sobre 3. Menos ρ igual a 0 vai dar 0. Então, vamos ter só essa parte. Então, isso aqui vai ficar 2a ao cubo sobre 3π, 1 menos cosseno alfa. Então, conferindo aí com a resolução da apostila, a gente chega 2π, a ao cubo sobre 3, 1 menos cosseno de alfa, exatamente. Tá? Então tá certinho ali, bateu com a resolução. Bom, uma observação, pessoal, essa região aqui, ó, essa região que é a intersecção entre o cone e a esfera, esse daqui são os pontos que satisfazem um sisteminha, ρ igual a a e φ igual a alfa. Então tá errado aí na figura que fala que ρ igual a φ igual a a, né? Então o φ não é a, o φ é alfa, né? Então o φ é alfa e o ρ é a. São duas coisas diferentes, a e alfa, tá? Então aí tem esse errinho aí nessa figura. Então fiquem atentos aí a esse errinho, tá? Então pode ser que tenha alguns outros errinhos nessa apostila, viu, pessoal? Então fiquem atentos aí e comparem com o que foi resolvido aqui. Se tiver dúvida, podem pedir para os monitores ou para mim também, tá? Então essa que é a ideia, pessoal. Então nessa aula então trabalhamos diversas mudanças de coordenadas, né? Vimos como transformar círculo em elipse, como transformar retângulo em setor, né? Vimos a transformação em coordenadas polares, transformação em coordenadas cilíndricas, transformação em coordenadas esféricas, tá? Então temos todas essas transformações que podem ser utilizadas na resolução de integrais múltiplas, usando o teorema de mudança de variável, é claro.